Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos à nossa última aula, aula número 4 da matéria Identificação Teológica. E hoje o título desta aula, dessa última aula, dessa matéria é Teologia Prática. Eu espero, meus irmãos, que você esteja sendo enriquecido dessa maneira muito simples que Deus tem dado para mim passar essa matéria para você. Vem muita coisa boa por aí. Eu espero que você me acompanhe em todas as matérias que Deus me der liberdade para estar instruindo os irmãos aqui, amém? Então vamos lá para teologia prática. Sempre que mantivermos a teologia dentro das Sagradas Escrituras, dentro da Bíblia, haverá valor prático, aquilo que nós podemos aplicar nas nossas vidas. A Bíblia tem todas as coisas que podemos aprender sobre Deus, o que podemos assimilar para as nossas vidas e aquilo que aprendemos sobre a nossa salvação através do Senhor Jesus Cristo. Mas não entenderemos tudo sobre Deus, porque entenderemos tudo sobre Deus somente na eternidade. Deuteronômio 29 e 29, que diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, e as encobertas são para Deus. Somente na eternidade, depois nas bodas do Cordeiro, tudo vai ser revelado, o véu vai ser descortinado, glória a Deus. E se tentarmos descobrir algo de Deus sem a ajuda do Espírito Santo, será mera especulação. Se entrarmos nesse campo de buscar coisas que Deus não revelou, entraremos em debates e discussões que não trarão edificação nenhuma para as nossas vidas e para aqueles que estão ouvindo. Por exemplo, ficar debatendo, existe a teologia de Paulo e existe a teologia de Lucas? Será que a roupa de Jesus era emprestada ou era dele? Será que Adão e Eva tinham filhos antes do pecado? Então são debates que não vão levar a lugar nenhum, não vão trazer edificação, ok? A teologia prática traz resultados transformadores para a nossa vida. Por exemplo, quando você estuda o plano divino da salvação, o plano de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o homem livre do pecado, o batismo com o Espírito Santo e falar em novas línguas, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Então, quando você estuda temas como esse, você é muito mais fortalecido na presença de Deus. Existe o método teológico. O que é um método? O método é a forma de fazer alguma coisa. Então, o método teológico, método de estudo. O método teológico. Bom, o método é a forma de fazer alguma coisa. Teológico, então, o método de estudar, ok? Então, existem métodos, existem formas de você melhorar o seu estudo. Porque esse estudo vai ajudar você a servir melhor do reino. Sempre com orientação do Espírito Santo, ok? E mesmo com o Espírito Santo, nós temos recursos aí para usar nesse estudo. Temos mapas, temos dicionários bíblicos, dicionários comuns, dicionário de grego e hebraico, comentários bíblicos, concordância bíblica, em outras versões da Bíblia, ok? Tudo isso vai ajudar no teu método teológico, da forma que tu vai estudar a palavra de Deus. Por isso que o método de estudo da Bíblia, a forma de estudar a Bíblia, tem que ser organizado, tem que ter uma certa organização para que você seja realmente fortalecido pela palavra de Deus. Existem dois métodos de estudo da Bíblia que são perigosos, e eu te aconselho a não entrar por esse caminho. O primeiro é o dialético, isso é, o diálogo com outras correntes teológicas que não têm concordância com a nossa. Não se deve dialogar teologia com quem não tem concordância com a nossa teologia, ok? Você pode estudar, ok? Para entender o método, o pensamento e essa doutrina, não tem problema nenhum. Mas ficar dialogando com quem não tem concordância com o nosso pensamento, não dá, gente. Por exemplo, tem instituições cristãs que não acreditam no batismo com o Espírito Santo e no falar em novas línguas. Dizem que isso é emocionalismo, eu já vi gente até falar que é do diabo. Então não adianta dialogar com essas pessoas. Podemos estudar essas instituições para nosso crescimento e aprimoramento, mas não dialogar com elas. Então não faça esse tipo de estudo. E o segundo é o místico, que é quando queremos estudar as Sagradas Escrituras movidos pelos nossos sentimentos, paixões e emoções. Isso é muito perigoso. Você acaba virando um filósofo e não um teólogo. Como eu já falei,
A palavra deve confirmar a tua experiência, não a tua experiência confirmar a palavra. Exemplo, eu posso dar um pano para orar por alguém? Paulo fez isso. Paulo não podia ir no lugar e ele mandou o seu lenço para as pessoas para colocar nos enfermos. E os enfermos eram curados e os demônios saíam. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 12. Agora, eu não posso pegar isso e fazer uma forma de ganhar dinheiro. Está entendendo? A palavra de Deus não precisa de defensores. Ela precisa de expositores, pessoas que a exponham, que preguem como ela é. Agora, como começar a estudar a Bíblia? É muito simples, meus irmãos, é uma coisa bem tranquila. Primeiro você tem que ter o tema ou a passagem que é alvo do seu estudo. Pode ser algo que você achou interessante ou aquela passagem que lhe saltou aos olhos. Então você precisa estabelecer o raciocínio, isso é o pensamento que Deus quer que você transmita, a pregação da palavra, e você deve coletar informações. Por exemplo, você vai pregar sobre cura divina. Então você vai coletar as informações que falam sobre cura divina. Você vai esmiuçar homens que tiveram cura divina, mulheres que tiveram cura divina, e eu tenho certeza que quando você anotar ali, vamos supor aqui a mulher do fluxo de sangue que teve aquela cura divina, você vai estudando isso, vai anotando essa informação, o Espírito Santo já vai revelando algo para você nessa situação. Isso é tremendo, é maravilhoso, porque ele vê o seu interesse e quando ele nota o seu interesse pelo estudo da palavra de Deus, ele lhe mostra mais coisas referente àquele estudo e você não vai mais querer sair dali. Depois de registrar, de coletar aquelas informações, você vai fazer o quê? Você vai especificar elas. Quantos homens, quantas mulheres, era expulsão de demônios, era enfermidades físicas, qual era o problema? Era no braço, era na perna? Procure ter os dados ali coletados como se você fosse montar uma tabela. Mas em que isso vai ajudar, irmão Alfredo? Ah, meu irmão, minha irmã, comece a fazer e tu vai realmente ver o quão enriquecido você vai ser. Aí com todas essas informações, você vai ver perguntas sendo respondidas, porque você vai formular uma mensagem ou vai formular, só vai montar um ensinamento. Por exemplo, você vai ter respostas ali. Vai ver o que? O propósito de Deus curar, vai ver os sentimentos das pessoas envolvidas, vai entender o sofrimento do ser humano quando Deus vem socorrer ela através da cura divina, e principalmente o que isso envolve na minha vida. Gente, isso é maravilhoso. Você não tem noção de aonde você vai chegar em Deus através desse simples estudo. E aí você vai fazendo perguntas. Por que essa pessoa foi curada? Por que Deus olhou só para ela? Vamos falar aqui do paralítico no tanque de Betesda. Diante de toda aquela multidão, por que Jesus foi só falar com aquela pessoa? Então você começa a fazer esses questionamentos, essas perguntas, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai responder para você. Lembrando que Ele é o teu mestre, que está ali do teu ladinho para te ensinar. E lembre-se, não é o que você pensa da Bíblia, é o que a Bíblia pensa de você. E sempre escrevendo, sempre anotando. Tu está fazendo ali, pegando uma informação, coletando um dado do assunto, na hora o Espírito Santo vai te dar, eu falo insight, vai te dar um flash, vai te dar uma luz. Gente, anota, escreva o que Ele está falando para ti, escreva o sentimento que Ele está colocando no teu coração. Gente, tu vai crescer tanto na presença do Senhor, isso vai ser muito lindo, porque a Bíblia foi escrita para o ser humano, para ajudar o ser humano enquanto ele espera o grande e glorioso dia do encontro dele com o Senhor Jesus e com Deus Pai lá na eternidade, aleluia. Agora vamos falar do teólogo e a sua fé, ok? Todo teólogo tem uma fé. O teólogo cristão tem a fé no Senhor Jesus Cristo e nas Sagradas Escrituras. Por isso entenda, o devocional, que é o teu momento com Deus, pode ser em oração, pode ser em adoração, pode ser em estudo da palavra, ou os três juntos. Você adora, você ora e você estuda a palavra. É o teu devocional, conforme o tempo que você tem na sua vida. Mas procure sempre fazer os três juntos: orar, adorar e estudar a palavra. Porque a vida teológica não pode substituir a vida cristã. Antes de você ser um teólogo, você é um cristão.
Antes de você ser um amante de Jesus, você é um salvo, ok? Entenda isso, porque toda a Bíblia é a voz de Deus, certo? Toda a Sagrada Escritura é Deus falando com o ser humano, Deus falando com a humanidade. Porque quando a pessoa começa a estudar academicamente, ela começa a descrer nas Sagradas Escrituras. Acaba pensando que os milagres não foram bem assim, que as histórias bíblicas eram fantasias ou alegorias. Acaba conhecendo a palavra de Deus, mas não o Deus da palavra. Quando você estuda devocionalmente, isso é, em oração, em adoração, você fica mais íntimo de Deus. Você fica mais aberto para a orientação do Espírito Santo. As Escrituras, a Bíblia, fará parte da sua vida. O seu nível espiritual crescerá e você sempre terá respostas instantâneas do Senhor Espírito Santo através da sua palavra. Concluindo, sua identificação teológica é aquilo que você vive para Deus, é a sua vida com Deus. Todos que leem as Sagradas Escrituras e oram e buscam a Deus são teólogos, porque estão buscando a face do Senhor através da sua palavra. Todo teólogo tem que ser humilde para aprender e para ensinar. Seja dedicado e focado no estudo das Sagradas Escrituras, porque é o teu Pai falando com você. E outra coisa, não se ache melhor porque estuda as Sagradas Escrituras. Jesus viu ensinamentos tremendos em pessoas simples, em fazendeiros, em agricultores, em pastores, ok? Pessoas simples, ele tirou grandes ensinamentos que nós conhecemos como parábolas. E resumindo aqui, a melhor forma de estudar a Bíblia, tendo ela mesma como a sua principal fonte de estudo, e o teu professor por excelência, o Espírito Santo de Deus. Aí você, preparado espiritualmente, vai também estar preparado intelectualmente, porque aquilo que você tem, a revelação da palavra, vem através do maravilhoso Espírito Santo. Por isso, a nossa identificação teológica, ela é pentecostal. A experiência caminha junto com o estudo da palavra de Deus. A experiência do Espírito Santo caminha junto com a Bíblia Sagrada nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Muito obrigado por ter acompanhado essa última aula dessa matéria, identificação teológica. Eu espero você na próxima matéria, que vai ser hermenêutica, né? A hermenêutica está aí, né? Tem outras matérias, mas agora a próxima que eu vou preparar vai ser a hermenêutica. Amém? Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Fiquem na paz. Tchau.